E então eu vou ler a mensagem da noite, que está no livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem é de número 135, desculpa sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus, Evangelista Mateus, capítulo 6, versículo 14. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita, alarmado em derredor de seus passos, faça silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos acerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirá suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpáticos aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Vou convidá-los a fechar os olhos para que a gente possa fazer a prece. Fechemos os olhos e, nesse momento de prece, elevemos nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre e nosso amigo, agradecendo por mais uma oportunidade desse encontro fraterno. Jesus nos disse, onde 2 ou mais se reunissem em seu nome, ele ali estaria. E nós temos certeza que Jesus, através dos bons espíritos, está conosco essa noite, fazendo do lar de cada um de nós que está aqui assistindo essa palestra uma extensão da nossa casa espírita, nosso lar. Jesus querido, abençoa a todos que aqui estão encarnados e desencarnados. Que possamos sentir nesses momentos eflúvios as bênçãos que vêm do alto, envolvendo a cada um de nós. Que o nosso coração possa transbordar de alegria e de paz. E que nós possamos, Senhor, essa noite, encontrar a mensagem que possa acalentar os nossos corações, nos trazendo aquilo que nós precisamos ouvir e aquilo que nós precisamos aprender. Inspira-me, Senhor, essa noite, para que eu possa trazer a Tua mensagem, a mensagem do Teu Evangelho, tal qual o Senhor nos deixou, com alegria, com simplicidade, com amorosidade. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. Então, o tema da nossa palestra dessa noite é caridade para consigo, né? Caridade para consigo mesmo, né? Para ficar um pouco mais redundante, né? A doutrina espírita, ela nos fala que fora da caridade não há salvação. A caridade, ela ocupa um lugar tão preponderante na codificação da doutrina espírita que o Livro dos Espíritas destina as questões 886 até 888 totalmente ao tema caridade. E o Evangelho segundo o Espiritismo tem 3 capítulos dedicados integralmente também ao tema caridade, que são os capítulos 11, 13 e 15, né? E reavivam, através desses ensinamentos que Kardec nos deixa, todos os ensinamentos do Evangelho do Cristo. Há uma reflexão natural e constante em nossos corações, no sentido de que, em que realmente nós precisamos praticar a caridade. Então, a nossa consciência ela nos cobra isso o tempo todo. A caridade é o amor em ação.
E Jesus, quando esteve aqui encarnado, aqui junto de nós, aqui no planeta Terra, ele nos ensinou o amor. Ele não veio aqui realizar por nós aquilo que já nos cabia fazer. Não. Jesus, ele veio e veio nos trazer um roteiro e nos ensinar o caminho para que a gente pudesse alcançar o que eles denominavam na época de reino dos céus ou a salvação. Então, Jesus nos deixou aqui um roteiro de como seguir, né, para que a gente possa, passo a passo, através também dos exemplos que ele aqui deixou, não só dos seus ensinamentos, mas principalmente porque ele vivenciava aquilo que ele pregava, a forma como nós podemos evoluir ao ponto de conseguirmos chegar a ser espíritos crísticos, assim como ele, né? Então, quando Jesus ele nos ensinou, quando esteve aqui reencarnado aqui na Terra, ele nos mostrou que nós podemos ter esse roteiro e seguir bem esse roteiro, tanto quanto nós estivéssemos aqui encarnados, quanto durante o período que nós estivéssemos na erraticidade. E ele nos mostrou que o caminho para que pudéssemos chegar a essa salvação é a vivência do amor, não tem como. Porque quando eu vivo o amor, quando eu coloco o amor em ação, isso é a caridade, porque a caridade é o amor em ação. Por isso que a importância de todos nós de entendermos a caridade, para a caridade para com o outro e a caridade para consigo mesmo também. E quando nós falamos em amar o próximo como a si mesmo, né, ou fazer a caridade ao outro, né, ao próximo como a si mesmo, nós podemos parar e refletir um pouquinho. Quem é o meu próximo? Quem é aquele mais próximo de nós? Então, muitos vão dizer assim, o meu próximo é o meu filho, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu cônjuge, né? Mas o próximo, mais próximo de nós mesmos, somos nós mesmos, né? Então, nós podemos substituir na frase, né? O próximo por a si mesmo. Então, nós temos que amar a si mesmo antes de querermos amar o nosso próximo, né? Então, nós temos que tentar colocar em prática a caridade para conosco mesmo, antes de colocar a caridade em prática para com o próximo. E se nós pensarmos e realmente avaliarmos, e isso faz todo sentido, né? Porque quem é o meu próximo mais próximo? Quem convive com a gente de uma forma muito mais íntima? Somos nós mesmos, né? Então, nós estamos falando que é importante amar o próximo como a si mesmo, mas é importante também amar a nós mesmos, né? Como Jesus nos ensinou. Então, nós não estamos aqui falando exatamente do amor, nós estamos falando do amor que Jesus nos ensinou, que também exemplificou, né? E quando nós falamos também em amar a nós mesmos, nós também estamos falando em seguir o caminho que foi ensinado por Jesus. Então, se eu preciso, né, chegar ao meu próximo, eu preciso, antes de tudo, passar por mim mesmo, fazer todo um caminho interior dentro de mim mesmo, antes de chegar ao meu próximo, né? Então, se eu preciso também amar o meu próximo, eu preciso amar a mim mesmo primeiro. E considerando que eu sou o mais próximo de mim mesmo, então, antes que a gente querer amar o outro, receber o amor do outro, nós temos que desenvolver o amor dentro de nós. Porque nós não podemos dar ao outro aquilo que nós ainda não temos, aquilo que nós não desenvolvemos. Então, quando a gente exige do outro perdão, quando a gente exige que o outro nos perdoe as nossas falhas, assim como nós queremos, né, perdoar o outro, quando nós queremos fazer a caridade ao outro, quando nós queremos a paciência do outro, quando nós queremos que o outro tenha compaixão para conosco, nós também temos que ter esses sentimentos dentro de nós para que a gente possa doar ao outro. Então, a gente não consegue exigir do outro aquilo que ele não tem dentro dele ainda, assim como nós também não podemos dar aquilo que nós ainda não temos. Então, eu só posso dar aquilo que eu tenho. E eu só posso ser caridosa com o outro, só posso ser paciente, eu só posso ouvir o outro se eu já tiver essas virtudes desenvolvidas dentro de mim.
Se eu não tiver, eu não tenho como doar ao outro aquilo que eu ainda não consegui desenvolver. E nós não estamos aqui dizendo que para que eu possa ajudar o outro, eu já tenho que ser um espírito iluminado, um espírito crístico, não, né? Que preciso ter um determinado grau de evolução. Nós podemos já ajudar o próximo com pouco que nós já conseguimos desenvolver. Então, se nós já conseguimos desenvolver, assim, um pouquinho de paciência, se nós já conseguimos ouvir um pouco o próximo, nós já podemos começar a dar os primeiros passos em direção ao bem, né? E nós estamos falando isso porque, na verdade, quando nós estamos nos capacitando, quando nós estamos crescendo, desenvolvendo em nós essas virtudes, nós estamos também aprendendo a amar, a nos amar e depois a amar o próximo, né? Então, eu trabalho para aprender a amar. Todo o nosso trabalho para desenvolver as virtudes também é um trabalho para aprender a amar, né? Então, para que a gente possa, então, fazer a caridade para o próximo, primeiro nós vamos, então, procurar fazer a caridade para conosco mesmo. Não existe outra forma, né? E a caridade para conosco mesmo, ela caminha no caminho do auto-perdão. Quando nós trabalhamos o perdão, nós procuramos também perdoar as injúrias, procuramos perdoar os atos daquelas pessoas que agiram de alguma forma, que nos magoaram, né? Nós procuramos, então, perdoar essas pessoas, mas nós temos que também trabalhar e aprender a nos auto-perdoar. No Evangelho, existem duas figuras que, nesse momento, são bem pertinentes para a gente poder falar a respeito do auto-perdão, que é a figura de Judas Iscariotes e a figura de Simão Pedro. Em toda a Bíblia, existe apenas duas menções a casos de suicídio. Um é o suicídio de Saul, que está descrito em 1 Samuel. Saul, ele se joga sobre a própria espada, né, causando, então, a sua morte. Depois dele ter sido derrotado pelos filisteus, e ter sido também gravemente ferido, e os filisteus terem matado seus 3 filhos em uma batalha. Então, esse é o primeiro caso citado na Bíblia. E o outro caso é de Judas Iscariotes, né? Judas, assim como Simão Pedro, foi advertido por Jesus de que, num futuro breve, os 3 trairiam Jesus. Mas os dois trairiam Jesus. Mas os 2 acabam se esquecendo dessa advertência de Jesus, né? Simão Pedro nega Jesus ali, no momento em que Jesus é capturado, né, nas portas ali do Sinédrio. Ele nega Jesus 3 vezes, mas Simão Pedro consegue depois, através de um trabalho de auto-perdão, ele consegue ser o maior divulgador de todo o cristianismo, né? Junto de Simão Pedro, acho que nós poderíamos comparar só Paulo de Tarso. Simão Pedro se perdoa, se recoloca no caminho do cristianismo, dos ensinamentos de Jesus, funda a Casa do Caminho e dedica toda a sua existência em fazer o bem ao próximo. Judas Iscariotes não. Judas Iscariotes não consegue praticar o auto-perdão. Logo após a traição que ele causa a Jesus, né, no Evangelho de Mateus, que é o único evangelista que aborda esse assunto, os outros 3 não abordam, no capítulo 27, é descrito da seguinte forma: chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo tomaram a decisão de matar a Jesus. Manitearam-no, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar.
Apenas Mateus aborda o suicídio de Lucas. Depois, também há uma breve passagem dos Atos dos Apóstolos, que também vem falar do suicídio de Judas, né? Os demais silenciam a esse respeito. Judas, então, vendo que ele havia interpretado equivocadamente os ensinamentos de Jesus, ele acreditava que Jesus teria vindo ali exatamente como um revolucionário, que era o que a população da época esperava. Então, ele acreditava, assim como praticamente todos ali, que Jesus iria livrá-los do jugo dos romanos. Mas Jesus veio trazer uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, uma mensagem revolucionária num outro sentido, revolucionária no sentido espiritual, no sentido dos sentimentos, né? E Judas, quando viu que o que ele havia feito não atingiria o propósito que ele esperava, porque ele achava que tudo isso iria impulsionar a Jesus a tomar um ato de levantar espadas, né? E realmente armar ali uma revolução. Então, quando ele vê que tudo o que ele fez havia tomado um caminho equivocado, errado, e que estava se precipitando para a morte de Jesus, Judas, então, não consegue praticar o auto-perdão e, então, se enforca em uma árvore, né? Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, desculpa, no livro Sou Eu, ela nos traz algumas considerações a respeito da personalidade de Judas, para que a gente possa compreender assim todo o seu histórico familiar. Diz Amélia Rodrigues que Judas ele foi estigmatizado em toda a história por conta do seu ato de traição contra Jesus. Mas antes disso, há algumas passagens históricas assim a respeito de Judas, né? Judas era filho de Simão Iscariotes. Ele era da área do comércio, né? Eles eram comerciantes. Iscariotes, a origem desse sobrenome, né? É porque ele era da região de Queriote, que era um vilarejo ali na região, né? E Judas Iscariotes seria o único do Colégio Apostólico de Jesus originário da região da Judéia. Os demais todos eram da Galileia. Amélia Rodrigues, ela ainda menciona que Judas tinha o cargo de tesoureiro ali no grupo de Jesus, né? Então, assim, a gente vê em diversas quadros e pinturas que Judas sempre tem uma bolsa, né, pendurada na cintura, carregando, então, ali os haveres ali da turma, né? E no livro Boa Nova, no capítulo 5, que é intitulado Os Discípulos, na parte final aqui do texto, né, do capítulo, vem ali algumas recomendações de Jesus em relação a Judas, né? Então ele vai recomendar a Judas ali, já antevendo a traição de Judas, e os planos dele não eram corretos. Então vale a pena para vocês aqui lerem todo esse capítulo aqui do livro A Boa Nova. Não vou ler para vocês, que é bem extenso, né? E Judas ali também, ele vendo ali que então toda essa precipitação em relação aos seus planos com Jesus, então chega às vias do suicídio. É descrito no livro também, tanto na Boa Nova, quanto no livro de Amélia Rodrigues, que Jesus, quando desencarna, antes dele subir ao Pai, ele vai em busca de Judas. Chegando até Judas, que Judas estava na região umbralina, ele procura ali consolar e adormecer Judas, para que Judas, então, possa ali descansar. E ele promete a Judas que ele iria mandar a sua mãe, Maria de Nazaré, buscar Judas. Nós sabemos que Maria ficou reencarnada muito tempo depois, né? Que João veio buscar Judas, porque Jesus recomenda a João, né, aos pés da cruz, né? Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E João assume a responsabilidade, então, de cuidar de Maria. E nós sabemos que ela desencarna já numa idade bem mais avançada. Então, Judas permanece na região umbralina ali, acalmado e um período adormecido, e com a promessa de Jesus de que Maria iria buscá-lo. Maria, quando desencarna, vai buscar Judas na região umbralina. E Maria funda na espiritualidade, então, o hospital
dos servos de Maria de Nazaré. E é descrito no livro Memórias de um Suicida. Então, veja que Judas, né, os erros cometidos, ele não consegue se auto-perdoar, ele não consegue, então, fazer a caridade consigo mesmo e chega às vias do suicídio. Pedro não. Simão Pedro consegue se perdoar e consegue trilhar um outro caminho diverso, né? Nós podemos citar também, em casos de auto-perdão, o próprio Paulo de Tarso, né? Saulo, que antes, né, de ter o nome Paulo de Tarso, Saulo, ele era um grande perseguidor dos cristãos, ele que autoriza ali a morte de Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele ali ao lado de sua noiva, Abigail reconhece o irmão, então ele manda para o apedrejamento, mas Estevão já estava também à beira da morte. E quando Estevão estava ali praticamente morrendo, chorando junto de sua irmã, e ele fala a Abigail, né, que Saulo amava tanto Moisés. Imagine quando ele conhecesse Jesus, ele iria amar muito mais, né? E aí, então, Saulo continua sua perseguição ali aos cristãos, e na estrada de Damasco, ele cai do cavalo quando Jesus aparece para ele, e Jesus, né, quando indaga ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, naquele momento, fica cego, perde sua visão. Saulo se coloca, então, à disposição de Jesus e fala, Senhor, o que queres que eu faça? E daquele momento em diante, Saulo de Tarso, né, que depois muda seu nome para Paulo de Tarso, ele passa, então, através do auto-perdão, ele passa, então, a ser o maior divulgador de todo o cristianismo. E se não fosse Paulo de Tarso, possivelmente o cristianismo não teria atingido toda a extensão que ele conseguiu atingir e não teria chegado até o Ocidente, né, até nós, como chegou. Né? Então, é um outro exemplo de auto-perdão que nós temos. Deixa eu ver aqui que eu vou falando e acabo aqui me perdendo, né? Vamos lá. Eu fiz bastante anotações aqui e consegui aqui ressuscitar algumas palestras que eu já fiz em outra oportunidade, né? Nós não podemos esquecer também que quando nós não conseguimos praticar o auto-perdão ou a caridade para consigo mesmo, nós ficamos paralisados pelo remorso e pela culpa. Então, nós ficamos paralisados de tal forma que muitas vezes, muitos de nós que já estamos frequentando a doutrina espírita, nós acabamos nos afastando da doutrina espírita, porque daí a consciência nos cobra assim, mas você já conhecia, você já sabia o que tinha que ser feito, por que é que você não fez? Né? Então aí, essa cobrança da nossa consciência, essa culpa e esse remorso que nós passamos a ter dentro de nós mesmos, se nós não conseguirmos nos auto-perdoar, trabalhar esse perdão internamente, né, em nós acabamos nos afastando da doutrina espírita ou de qualquer outra religião, né? E aí nós também acabamos muitas vezes também atrasando a nossa evolução. Nós sabemos que a nossa evolução ela tem que ocorrer em dois aspectos, tanto no aspecto espiritual, quanto no aspecto intelectual. Há uma passagem na Bíblia que Jesus teria dito assim, né? Quanto mais vos for dado, mais será cobrado, né? A primeira vez que eu li essa frase, fiquei bastante preocupada, né? Porque eu pensei assim, agora estou bem encrencada, né? Porque imagine, com todos esses anos que nós temos de cristianismo, e nós ainda não conseguimos praticar tudo que nós já sabemos, e também todos esses anos que nós temos de espiritismo, nós ainda continuamos errando, continuamos caindo, né? Mas, graças a Deus, nós podemos contar com um Deus amoroso, com um Pai que nos perdoa, que nos levanta em cada queda e que nos ajuda a prosseguir adiante cada vez que nós erramos.
Então, se muitas vezes a consciência nos cobra, porque as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Então, cada vez que nós transgredimos essas leis divinas, a consciência automaticamente nos cobra. Da mesma forma, também nós temos um Deus amoroso, que nos acolhe, que nos ajuda a levantar diante de cada queda e que nos volta a nos mostrar o caminho reto, né? E que nos ajuda a reconciliar e retomar o caminho correto, né? Então, essa era a mensagem que eu tinha da noite, né? Dentro aí do nosso prazo dos 30 minutos. Se alguém quiser fazer alguma colocação ou tiver alguma pergunta para fazer, eu me coloco à disposição. E se eu não souber responder, vou procurar a resposta e trazer para vocês em uma outra oportunidade. Vou convidá-los, então, para a gente fechar os olhos, para a gente fazer a prece. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre, nosso amigo. Agradecendo a Jesus por mais esse encontro fraterno, essa oportunidade de estreitar os laços de amizade que nos unem. Rogamos a Jesus que abençoe a todos que aqui estão encarnados e desencarnados. Que Jesus possa visitar o lar de cada um de nós essa noite. Que possa abençoar não só nós, mas toda a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Rogamos a Jesus que essa noite ele possa ser o nosso hóspede divino e que ele possa nos levar durante o nosso desdobramento a locais de estudo e de trabalho de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E que ao acordar nós possamos guardar a suave lembrança da tua presença junto de nós. Nós possamos, durante o decorrer ainda desse resto de semana que nós ainda temos, ser uma semana de muito trabalho, mas de muito êxito e de muitas alegrias. E que nos momentos de dificuldade, nos momentos de queda, nós possamos lembrar de Jesus. E pedir para que Ele nos ajude e nos sustente. Estenda a sua mão amiga junto de nós. Jesus querido, rogamos por todos os profissionais de saúde nesse momento de pandemia. Que o Senhor possa enviar os bons espíritos aos hospitais, não só da nossa cidade, do nosso estado, mas de todo o nosso país. Ampara, Senhor, aqueles que estão desencarnando. Ampara, Senhor, aqueles que estão em coma, nos leitos de hospitais. Ampara, Senhor, os seus familiares. Que os bons espíritos possam visitar os hospitais, indo no leito de cada um que ali está. E que possam levar o consolo, levar o ânimo, a alegria a cada um deles. Que eles possam, Senhor, ter restaurado a saúde física, mas também a saúde espiritual. Jesus querido, e essa noite, todos aqueles que estão enfermos possam receber o alívio que precisam. Visita, Senhor, o lar dos idosos, visita, Senhor, o presídio da nossa cidade, levando ali esperança a todos que estão encarcerados. Pedimos, Senhor, em especial, pelos nossos parentes. Pedimos por Maria Vitória Silva Santos, que está na UTI de Cáceres. Pedimos por Júnior Silva Longato Freitas, que também está na UTI de Cáceres, em coma. Pedimos, Senhor, por Joaquim Pedro Matos e Souza Gol, desencarnado. Pedimos por Daniela e Beatriz Gol, sua mãe, que está encarnada. Pedimos, Senhor, por Juarez de Carvalho, desencarnado. Rafael Batista Gomes, desencarnado. Pedimos, Senhor, por Ieda Marli de Souza Matone, desencarnada. Jesus querido, que todas essas pessoas, assim como seus familiares, possam ser consolados. Pedimos também pelas minhas vizinhas, a Dona Maria e pela Edna, que desencarnaram recentemente, mãe e filha de câncer. Rogamos Jesus que abençoe e console o coração de seus familiares. Agradecemos, Senhor, por essa noite e que nós possamos, ao fim do nosso encontro, nos sentir melhor do que chegamos. Muito obrigado, Senhor. Gratidão. Obrigado, meu Pai. Muito bom. Obrigada a presença de todos.